da Bíblia. Filipenses capítulo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Filipenses capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Todos estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo bem, diga glória a Deus. Amém. Filipenses capítulo 4, a partir do primeiro versículo, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Digam assim, firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: precisamos ter o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. O versículo 8 é uma grande ênfase, e eu gostaria que você frisasse, prestasse bastante atenção. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos diante de uma palavra que vai nos fazer refletir, pensar sobre algumas atitudes e algumas posturas que vamos aprender com a palavra de Deus neste ano que nós estamos chamando de um ano da maturidade. Poderia ser mais uma vez o ano do crescimento, o ano da casa cheia, o ano da pesca maravilhosa. Mas nós sentimos no Espírito que este ano nós precisaríamos trabalhar um tema que poderia nortear a igreja a um caminho seguro. E este caminho seguro não pode ser trilhado senão por uma igreja que deseja caminhar rumo à maturidade. Sabemos que na igreja temos pessoas
de muitas idades. Trabalhamos com crianças, com adolescentes, trabalhamos com jovens, trabalhamos com casais com a melhor idade, trabalhamos com pessoas de diversas faixas etárias, diversos grupos sociais. Mas a igreja é una. A igreja é a igreja de Jesus Cristo. Ela está pautada nas Escrituras Sagradas. Ela é conduzida pelo Espírito da igreja, uma paixão por almas e um desejo de caminhar apontando para aqueles a quem o Senhor trouxe a esta casa, o caminho da maturidade. Maturidade e idade nem sempre caminham juntos. Mas o que me chama a atenção, queridos irmãos e irmãs, neste texto, é que ele vai nos apontar algumas questões, não para sairmos daqui dizendo eu peguei fogo nessa noite, mas para sairmos daqui dizendo eu encontrei, mais uma vez, uma palavra que me confrontou, uma palavra que trouxe luz ao meu entendimento, uma palavra que me fez crescer, e eu também, junto com a igreja, recebo essa responsabilidade como sendo uma instrução do Espírito para viver em maturidade. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer, quando eu era menino, andava como menino, agia como menino, fazia as coisas próprias de um menino. Mas houve um momento, houve um momento em que eu precisei deixar as coisas de menino. Nós, quando começamos a caminhar, nós também começamos a caminhar por aquilo que vemos. Gostamos daquilo que sentimos, dos arrepios, das músicas que ouvimos. E não há nada melhor do que estar num ambiente onde a atmosfera nos convida à adoração, onde nós somos tomados por uma presença maravilhosa do Espírito de Deus. Não estou falando nada contra isso, mas estou falando que não podemos apenas ficar nisso. Porque quando éramos meninos, pensávamos como meninos, agíamos como meninos, fazíamos as coisas próprias de meninos, mas Deus tem nos chamado este ano para deixar as coisas próprias de menino, porque neste ano Deus está colocando à prova a sua igreja e nós precisaremos de maturidade, porque está diante da igreja uma grande responsabilidade, a responsabilidade de se erguer como voz profética e falar para esta cidade que Jesus Cristo é o Senhor, e que aqui vidas são transformadas, pessoas são santificadas, casamentos são transformados e pessoas são salvas para a glória de Deus. Deus nos chama a dizer à cidade de Trezinhos que Ele nos chamou para espalhar a santidade bíblica por toda esta terra.
Deus nos chamou a dizer: não somos apenas um ajuntamento, não somos apenas um espaço de culto, mas somos um povo eleito, uma geração santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Deus nos ungiu, Deus nos chamou, Deus nos encheu. Aqui estamos para dizer: em maturidade assumiremos todas as responsabilidades inerentes à proclamação do Evangelho e da libertação que Cristo pode promover neste lugar. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os algemados, a proclamar aqueles que estão em luto que a festa, proclamar a todos o dia do Senhor. O dia do Senhor está perto, por isso eu gostaria que você erguesse as suas mãos e aplaudisse bem forte ao Senhor. Sua presença é real. O propósito de Deus foi: Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Pode aplaudir, pode exaltar, pode glorificar, porque você já venceu o maligno. Você não vai vencer, porque foi Cristo quem morreu na cruz e se entregou por nós. Não é você que vence, mas Cristo já venceu. Olha para o seu irmão e diz assim: essa peleja aí, Cristo também vai vencer. Queridos, o apóstolo Paulo, ele era alguém que, se nós fôssemos considerar alguns critérios, nós poderíamos pensar que este homem jamais poderia ser levantado como apóstolo do Senhor. A palavra do Senhor diz, em Atos capítulo 9, que Paulo tinha carta dos principais sacerdotes para perseguir a igreja de Jesus Cristo. Ele tinha credenciais para prender e levar cativo todos aqueles que invocassem o nome do Senhor. Saulo de Tarso, ele era um judeu fariseu convicto, zeloso da lei, e em nome de Deus se levantou contra aqueles que eram do caminho, e com todas as credenciais saiu para perseguir a igreja de Cristo. E a palavra do Senhor, querido irmão, querida irmã, diz que num momento, quando ele estava com outros soldados, perseguindo a igreja, os outros não viram, os outros não ouviram, mas de repente houve um clarão. Ouviu-se uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E tendo ele caído, as pessoas tendo visto o clarão, mas não ouvido,
ouviam Saulo de Tarso no chão dizendo: quem és tu, Senhor? E quando ele diz quem és tu, Senhor, é porque ele já cai diferente. E agora ele cai numa situação vulnerável, ele está cego. Ele precisa ser ajudado para se levantar. Ele tenta se recompor, mas ele não sabe em que direção ele pode andar. Deus muitas vezes vai tratar com a arrogância dos homens de uma maneira extraordinária. Porque quando Deus entra, Ele entra para resolver. Quando Deus tem um propósito, Ele entra para fazer. E ninguém podia parar Saulo de Tarso. E quando ninguém mais podia parar, o próprio Senhor o parou. Mas o Senhor não o parou para punir. O Senhor o parou porque tinha um propósito. Deus tem muitos propósitos que nós desconhecemos, mas em todas as coisas Ele está trabalhando. Talvez muitas coisas você não entenda do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da razão, você não pode compreender os entraves na obra do Senhor, mas aquele que não pode ser parado por ninguém, geralmente pode ser parado por Deus. E Deus tem um propósito para todas as coisas. E os propósitos de Deus são imutáveis. E quando ele cai, e ele se levanta, completamente vulnerável, dependente, eles pegam Saulo e levam para a casa de Judas, na rua chamada Direita. E ali ele fica 3 dias, sem comer e sem beber. E o Senhor chama um servo, um profeta chamado Ananias, e diz: Ananias, vai à casa de Judas, o curtidor. Vai falar com o meu servo Saulo, porque há 3 dias ele está deitado e perdeu a visão. E Ananias então, sabendo quem era Saulo, disse: Senhor, como poderei ir? Este homem tem carta dos principais sacerdotes, das autoridades romanas, das autoridades judaicas, para levar cativo todo aquele que fala em nome do Senhor. Como eu vou me dirigir a este homem? E aí o Senhor surpreende dizendo: vai, Ananias, porque você não vai encontrar mais aquele homem. Vai, Ananias, porque existem coisas que você desconhece. Vai, Ananias, porque este, a quem as pessoas reputavam poder e autoridade acima de todos os homens dessa geração, para perseguir a igreja de Cristo, eu o joguei no chão. Vai, Ananias, porque este homem precisa receber revelação. E quando você chegar, impõe as mãos sobre ele e diga: irmão Saulo, o Senhor me enviou. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Às vezes Deus derruba para levantar. Às vezes Deus para reprogramar. Às vezes Deus para
para mudar. E a mudança que Deus faz é a mudança que eu e você não precisamos entender, apenas respeitar. Esse homem, ele foi responsável pela morte de Estevão. Do ponto de vista humano e jurídico, ele era homicida. Ele respirava. Muitos o temiam, porque ele respirava anseios de fazer o mal contra os que invocassem o Senhor. Ananias entra e diz: irmão Saulo, o Senhor me enviou. E orando por ele, seus olhos foram abertos. Seus pecados foram perdoados. Saulo de Tarso é batizado, se torna um homem de Deus. Ele é preparado. E agora, de perseguidor, ele se transforma num homem a quem Deus vai usar, porque Deus diz a Ananias: vai, Ananias, porque Saulo é alguém que eu tenho preparado. Eu vou usar toda a cultura dele, toda a coragem dele, toda a intrepidez dele, para ir em lugares e pregar a pessoas que outro não poderia fazer. Veja, mistério de Deus. É preciso ter maturidade para entender os mistérios de Deus. Saulo de Tarso tinha estudado na escola dos rabinos. Saulo de Tarso possuía cidadania romana. Saulo de Tarso era um dos principais teólogos. Mas ele não podia entender que Jesus de Nazaré estava dentro do seu quadro para dizer que era o Messias. Mas ele, quando tem um encontro com Deus, e Deus revela a ele quem é Jesus Cristo, ele começa a pregar a palavra aos gentios, e ele faz a primeira viagem missionária, depois de ser preparado. E Saulo de Tarso começa a abrir e plantar igrejas. Ele faz a segunda viagem missionária. Ele faz a terceira viagem missionária. E agora não tem ninguém páreo. Barnabé, que havia discipulado Saulo, agora está feliz em ver o que Deus está fazendo. Deus levantou um homem e o colocou numa posição para expressar a glória de Deus em lugares que outras pessoas não poderiam ir. Ele falava grego, ele falava hebraico, ele era um teólogo, ele era agora uma potência nas mãos de Deus. Ele andava por todo o império, pregando o evangelho, espalhando as boas novas. Ele entrou em Corinto, ele entrou em Éfeso, ele entrou na Galácia, ele entrou em todas as cidades do império, dizendo: olhem, acreditem, Jesus Cristo é o Senhor. Eu me encontrei com Ele, eu tive um encontro poderoso, Ele me parou, Ele me transformou, e hoje eu posso testemunhar: Jesus Cristo é o único Senhor. Pode aplaudir o nome de Jesus. É isso que Deus vai fazer nessa cidade. É isso que Deus vai fazer nessa igreja. É isso que Deus vai fazer com essa juventude. É isso que Deus nos chamou para fazer.
acontecer no ano da maturidade. Prepare a igreja, as lutas virão, mas nós conquistaremos mais do que nós estávamos imaginando conquistar, porque Deus é quem está levantando a igreja nessa geração. Aplauda o nome de Jesus, levante a sua mão e diz: usa-me, Senhor. Muito bem. O que tem a ver então o texto de Filipenses? O texto de Filipenses é uma das cartas do apóstolo Paulo àqueles que moravam em uma região alcançada pelo apóstolo Paulo. E ali havia uma igreja. Quando você abre o Novo Testamento, meu irmão, minha irmã, são 27 livros. Dos 27, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Primeira Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios. Os evangelhos são as boas novas de Jesus. As cartas é porque as comunidades estabelecidas tinham dúvidas e elas enviavam pedidos de esclarecimento ao apóstolo. E o apóstolo então enviava uma correspondência, uma carta, e essa carta então era para corrigir a rota daquela comunidade. É como se o bispo escrevesse uma carta para todas as igrejas metodistas. E essa carta então chegasse da seguinte maneira: a igreja metodista em Três Rios. Assim vos escrevo. E ele começava então a discorrer sobre o comportamento. Todas as cartas de Paulo são cartas escritas para correção da rota. Então, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele tem uma coisa a dizer. Paulo, agora, um homem maduro, cheio do Espírito Santo, um pastor experiente, teólogo, conhecendo profundamente a realidade da comunidade que ele mesmo havia plantado. E aí eu vos convido a abrir o mesmo texto e ficar com a Bíblia aberta. Prometo a vocês que não passarei do horário. Filipenses 4. Buscarei ser breve. Filipenses 4, deixe a sua Bíblia aberta para que você possa conferir. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Apóstolo Paulo escrevendo aos seus irmãos, aos seus filhos da fé. Apóstolo Paulo dizendo: que saudade tenho de vocês,
Ó Filipenses, amados irmãos, como eu tenho alegria no que vejo em vocês. Permaneçam deste modo, firmes no Senhor. E ele então continua no 2º versículo dizendo: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E aqui nós temos uma novidade: Evódia e Sintique são duas mulheres que amavam a obra de Deus, mas que Paulo toma conhecimento de que em algum momento elas começaram a pensar diferente. Em algum momento elas tiveram divergências. Alguma coisa havia acontecido na comunidade que havia, de certa forma, dividido a opinião. E aí nós percebemos que os textos, eles são para corrigir a rota. E quando ele diz, peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, no versículo 3 ele diz assim: e peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, como também Clemente, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E é muito interessante porque essas duas mulheres começaram a pensar diferente. Paulo escreve dizendo: olha, não pode ser assim. Vocês podem ter até divergências, mas no que diz respeito à obra do Senhor, pensem a mesma coisa. Naquilo que é referente à obra de Deus, vocês precisam pensar a mesma coisa. E ele pede ao seu companheiro fiel, e pede também a Clemente, e pede também aos outros cooperadores. E ele diz: lutem pela unidade, porque essas duas pessoas são importantes demais. Deus, em Cristo Jesus, está usando Paulo de Tarso para dizer à igreja de Filipos: é tempo de amadurecer, é tempo de olhar para as divergências e deixá-las por amor àquilo que é maior, a obra de Deus, ao bom relacionamento do corpo. Vocês devem pensar a mesma coisa no Senhor, porque uma igreja que vive em maturidade resolve seus problemas. Uma igreja madura não sai de um lugar e vai para o outro, mas é madura porque aprende a resolver, aprende a dialogar, aprende a perdoar, aprende a se abraçar novamente, aprende que no Senhor não podemos e não devemos colocar as questões pessoais acima do Evangelho e do Reino de Deus. Eu profetizo que nesta noite Deus está sarando relacionamentos aqui para que o nome dele seja glorificado. Por quê?
porque é tempo de maturidade. Eu gostaria que você aplaudisse o nome do Senhor e que ao sair desse culto, você saia dizendo: eu tenho, e reputo como amigo ou como amiga aqueles que estão aqui junto comigo, porque são servos e servas do Senhor, e o nome dele e o meu nome, o nosso nome, está escrito no livro da vida. Vamos lá, vamos aplaudir o nome de Jesus. Imagine, né? Se Deus ia tirar o nome de uma delas do livro da vida porque elas divergiram, mas não era bom para a comunidade. Às vezes discordamos. Isso não significa que perdemos a salvação, mas não é bom. É importante procurar o irmão, procurar a irmã, perdoar. 2 homens de Deus, 2 mulheres de Deus. Maturidade faz com que relacionamentos sejam restaurados. Diga aleluia. Mas o texto continua aí com sua Bíblia aberta. E agora nós vamos acelerar. Primeira coisa, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria que para ter paz, ou para ter a paz que guarda o coração, precisamos de prestar atenção naquilo que consumimos. É verdade. Nós estamos vivendo num tempo de muita ansiedade, de muitas preocupações, de muita angústia. E isso se dá em especial pelo conhecimento ter se multiplicado tanto. Os algoritmos que regulam o que você assiste, por exemplo, ou recebe com informações, trabalham para te apresentar um mundo que está ficando cada dia mais feio. Feio no sentido de princípios e valores. Dependendo daquilo que você assiste, o algoritmo vai sempre determinar mais conteúdo. Por exemplo, para que nós possamos ter uma saúde física razoável, nós precisamos também determinar aquilo que vamos deixar de comer. Da mesma maneira, para termos uma saúde mental ou uma doença, vai depender em muito daquilo que nós estamos recebendo todos os dias, daquilo que nós estamos deixando entrar na nossa mente, daquilo que nós temos consumido diariamente, através das redes sociais. E quando eu digo que nós temos visto coisas feias, eu quero dizer não que elas sejam esteticamente feias, aparentemente feias, mas os princípios são feios.
Nós temos visto, por exemplo, uma competição exacerbada. Se alguém comprou um carro, eu posso ficar feliz ou triste. Se alguém fez uma viagem, isso pode mexer comigo de uma tal forma, porque afinal eu não consegui fazer. As pessoas postam os melhores momentos. Numa disputa frenética e absurda para ser reconhecido ou reconhecida através dos likes que recebem, dos comentários. E de repente, sem perceber, nós vamos ficando tristes, vamos ficando irritados, vamos ficando chateados. Escancara diante da gente uma realidade social daqueles que podem mais ou menos. Os algoritmos trabalham para que a gente fique o tempo todo recebendo informação, informação, informação. E a maioria das vezes, o que isso nos traz é uma tristeza, uma angústia de um padrão de beleza, de um mundo que muitas vezes a maioria jamais poderá alcançar verdadeiramente. Paulo, então, vai escrever, e eu quero fazer um comparativo, no que pensar. Porque nós estamos sendo induzidos a pensar o tempo todo naquilo que nós consumimos. Mas o apóstolo Paulo começa a dizer assim: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Estamos neste momento olhando para esse texto, quando o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipenses que a nossa alegria não pode vir de nada externo, mas a alegria, ela deve surgir de uma experiência profunda com Deus. A nossa alegria deve vir de uma fonte inesgotável. A palavra do Senhor diz: há um rio cujas correntes fluem para a cidade de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, eu e você, quando estamos no Senhor, independente das circunstâncias da vida, precisamos lembrar que nossa alegria não depende do que vemos, do que ouvimos, mas da experiência que temos de sermos filhos e filhas de Deus, de termos o nosso Pai nos orientando e de termos uma experiência extraordinária com Ele, a fim de poder dizer: do meu interior flui um rio de Deus. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: eu vou te abençoar neste momento com a alegria do Senhor. Receba a alegria do Senhor na sua vida agora, em nome de Jesus. Coloque a mão aí no ombro dele e ore por ele agora.
Profetize sobre ele agora. Diga: receba a alegria do Senhor. Irmãos, talvez você pense assim, mas para o apóstolo Paulo era fácil dizer: alegre-se. Você sabia que neste ano aí, no ano 64, Paulo de Tarso, estava preso? Essa é uma das cartas da prisão. Ele não está escrevendo de uma mansão. Ele não está escrevendo de uma casa de praia. Ele não está escrevendo de uma casa de campo. Ele não está escrevendo na sua biblioteca, no seu escritório. Ele não está escrevendo junto aos seus. Mas Paulo está preso em Roma, sentenciado à morte por anunciar o Evangelho. E quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos. Outra vez digo a vocês: alegrai-vos no Senhor. De onde brotava essa alegria, meu irmão e minha irmã? Essa alegria brotava da sua experiência com Deus e da clareza do seu chamado, assim como eu profetizo sobre a sua vida nesta noite. A sua alegria não vai depender daquilo que você olha lá fora, mas a sua alegria vai ser constante no Senhor, porque Ele te chamou, Ele te fez vir e Ele te fará feliz, independente das circunstâncias. Você pode, se desejar, dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo: alegrai-vos. A alegria de Paulo estava na presença de Deus e no propósito de Deus para a sua vida. No versículo seguinte, versículo 5, diz assim: que a moderação de vocês seja conhecida de todos, perto está o Senhor. Preste atenção, ele está dizendo a Filipenses o seguinte: olha, vocês são a coroa do meu ministério. Há uma situação aí entre duas pessoas que precisam ser resolvidas. Mas agora eu quero dizer a vocês: se alegrem no Senhor. E agora ele está dizendo: seja a moderação de vocês conhecida de todos os homens. A palavra traduzida do grego para moderação pode ser também equilíbrio. Então, a gente poderia traduzir por equilíbrio e seria então assim, numa tradução livre: seja o seu equilíbrio conhecido por todas as pessoas. Alegrem-se, sejam equilibrados, sejam sóbrios, sejam cuidadosos. E no versículo seguinte, versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus o pedido de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu quero usar nesta noite uma expressão de John Wesley, pai do metodismo, nascido em 1703,
e falecido em 1791. John Wesley pregava e dizia: como tem me golpeado o meu próprio cajado. Com esta frase, John Wesley estava dizendo o seguinte: quando eu prego, eu sou golpeado pelo meu próprio cajado. Como tem me golpeado o meu próprio cajado? John Wesley quer dizer o seguinte: quando eu prego, esta mesma palavra pronunciada me golpeia. Essa mesma palavra anunciada aos outros, em nome do Senhor, ela volta para mim. E ela volta de tal maneira que eu também sou golpeado. Isso é quando nós pregamos aquilo que nós vivemos e vivemos aquilo que nós pregamos. Como tem me golpeado o meu próprio cajado, porque eu mesmo, muitas das vezes, como líder da igreja, fico ansioso. Mas a ansiedade, em alguma medida pode ser produtiva, mas numa medida desacerbada pode nos trazer prejuízos enormes. Então precisamos controlar a ansiedade, a fim de que possamos ser pessoas alegres, pessoas equilibradas, pessoas que dão bom testemunho em todo tempo. E o versículo 6 diz assim: só há uma maneira pela qual você pode vencer a ansiedade. Entendendo que você não controla tudo. Entendendo que existem coisas que não dependem da minha e da sua ação. Que nós só podemos até um certo ponto, depois nós desconhecemos porque não podemos. Mas o fato é que tudo está nas mãos do Eterno. Tudo está nas mãos do Eterno. A minha vida, a sua vida. Eu sou finito, você é finito, você é finita. Tudo está nas mãos do Eterno. E a ansiedade vem porque nós queremos ter o controle. E Paulo chama os filipenses dizendo: não fiquem pré-ocupados, ocupados demais, pré-ocupados com coisas que vocês não conseguem resolver. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus vossos pedidos, pela oração, pela súplica. E outra coisa, se você não controla e não entende por que não controla, quando for orar, agradeça a Deus. Como assim? Agradeça a Deus, porque quando a gente não controla, é porque é para entregar nas mãos de Deus. Quando você controla, você pode, você vai e faz. Quando você não controla, você precisa se retirar, entregar nas mãos de quem pode. Olha para o seu irmão e diz assim: perder o controle, entregar a direção, dizer: eu não posso. Caramba! Mas alguém deve poder.
Não pode. Então você é convencido pelo Espírito que você não tem controle sobre o seu filho. Ser filho de pastor não é fácil, não. Isso não é uma licença para ele fazer qualquer coisa. Eu não vou ser e não sou um sacerdote como Eli que não repreendeu o filho e pagou um preço por isso. Eu educo e eu falo o que eu penso. Acontece que ele não é pastor. Nem pediu para nascer onde nasceu. E eu tentei controlar até onde eu pude, até que eu perdi o controle. Porque a gente precisa entender que existem coisas que a gente não pode controlar. É outra vida, é outra pessoa. Tem o direito de ter as suas próprias experiências e errar. E depois voltar dizendo: pai, bem que o Senhor me avisou. E eu digo: sim, eu te avisei. Mas também vai acertar. E vai acertar com coisas que eu pensei que ele ia errar. Porque eu não tenho mais controle. E é difícil entregar o controle. É difícil entregar o controle de não saber para onde ir, de não saber o que fazer, de reconhecer a nossa fragilidade e correr para os pés do Senhor em agonia, como quem aceitou um dia tomar a cruz e seguir a Jesus. E em muitos momentos eu tenho levantado as minhas mãos e diante dele eu tenho dito: Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei como eu vou pastorear a igreja. Senhor, como eu vou fazer segunda-feira? Senhor, eu não tenho a resposta. Senhor, as pessoas estão me perguntando, eu não sei. Senhor, me responde. Senhor, me responde. Senhor, eu não tenho controle. Está me faltando o controle, Senhor. Isso é ministério pastoral, convicto da palavra. Isso é ministério pastoral numa igreja madura. Isso é ministério pastoral a caminho da maturidade. Isso é ministério pastoral não de qualquer jeito, mas aquele que tem uma convicção de que nada sabe, de que nada possui, de que nada tem, de que nada controla, precisa depender o tempo todo do Senhor, o tempo todo do Senhor, o tempo todo do Senhor. E aí, para a gente terminar, caminhando para o fim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês, pela oração, pela súplica e pelas ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então, quando você vai para a cruz e diz: Senhor,
E você levanta. Sem ouvir nada. E você tem que encarar uma comunidade como essa. Uma cidade. Sem saber qual vai ser o próximo passo. E diz: Senhor, por que o Senhor não falou comigo? Silêncio. De repente vem brotando uma alegria. De repente vem brotando uma alegria. E a tristeza vai dando lugar à alegria. E a dor vai passando. Uma convicção vai tomando. E algo vai te tomando, te tomando, te tomando, te tomando. Até que o seu coração fique em paz. Até que você está sorrindo novamente. Até que outra vez Cristo é tudo para você. Até que outra vez os cargos não importam. O título não importa. A geografia não importa. O que deu errado não importa. O que importa é a alegria que vem. É a alegria que se sobressai. E você consegue se enxergar como um filhinho nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, que está dizendo: não se preocupe, eu sei o que vou fazer, eu sei o que vou fazer, basta, basta. E aí você tem a alegria que você precisa. E não precisa ver nada, porque você sente. Esta é a sensação de Paulo dentro da prisão, dizendo aos filipenses: alegrem-se! Então, a experiência de um líder, a experiência de um pastor, a experiência de alguém que vive verdadeiramente o Evangelho, é a experiência de uma vida pautada na verdadeira alegria, na alegria do Evangelho, na alegria da verdadeira mensagem que está na cruz de Cristo e não nas facilidades humanas. É quando a igreja continua cristocêntrica. É quando a Bíblia ainda continua sendo a nossa regra de fé. É quando as Escrituras ainda continuam ditando e esclarecendo os nossos limites éticos. É quando nós não andamos por vista, nem nos inflamamos pelas setas malignas do diabo, ficando dependente do que estamos vendo nas redes sociais. Eu confesso que eu entendo que muitas pessoas têm dito: eu tenho deletado o meu Instagram, ou eu tenho deixado o meu celular e eu só olho em momentos específicos durante o dia. E agora o último versículo, e você vai entender isso. O último versículo é o versículo 8.
Olha aí na sua Bíblia para ver se eu não estou falando heresia. Comigo, num funil, numa peneira, onde você vai jogar tudo aquilo que você tem consumido. Você está comigo? Diga amém. Está comigo? Diga amém. Pense numa peneira onde você vai jogar tudo aquilo que você consome. Algumas coisas ficam, outras vão. Paulo está escrevendo aos Filipenses o seguinte, versículo 8, para terminar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que nós recebemos está sendo puro, verdadeiro, justo, amável, de boa fama. O que você tem consumido passa por esse filtro? Ou você tem seguido os algoritmos? Você tem seguido o YouTube tem te mostrado coisas. Você tem seguido pessoas. Você tem seguido e se alimentado, quando você olha lá no feed, de coisas boas ou de coisas tóxicas? Porque Paulo nos ensinando aos Colossenses, ensina a igreja no Brasil, a igreja aqui hoje. É possível que essas coisas que você tem visto, assistido e se alimentado, passe pelo crivo dessas coisas boas. Vocês devem repetir comigo assim, eu vou falar e você deve repetir. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Diga para o seu irmão, nisso pensai. Disso ocupe o vosso pensamento. Olha o que o apóstolo está nos dizendo. O Espírito Santo está nos dizendo. Mais uma vez. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que isso encha a cabeça de vocês, que isso ocupe o pensamento de vocês. Nós formamos um universo mental e às vezes mergulhamos nele. Pornografia, violência,
Seguimos pessoas antiéticas. Procuramos alegria, prazer. Pastor, mas como conviver nesse mundo sem redes sociais? Não estou falando das redes sociais, nem do celular. Estou falando do lixo, do tóxico. Estou falando desse lixo, inclusive gospel. Porque no mundo gospel está um lixo. A igreja brasileira está virando um lixo. E nós estamos consumindo lixo através de lixo após lixo. Sem filtro. Falta de maturidade, falta de uma igreja cristocêntrica, falta de uma igreja pautada na palavra de Deus. De uma igreja que busca entretenimento o tempo todo. Em busca de lixo. Músicas que quase nos dizem que Deus tem que nos adorar. Quase que eu tenho que dizer, olha Senhor, não me adore não. Nós temos que nos confessar pecadores. Mas tirando lixo, muita coisa fica. No que pensar, tem que passar pelo crivo das Escrituras. O que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, e o que é de boa fama. Volto a dizer, a questão não é o celular, nem as mídias. A questão é um universo mental em que somos mergulhados. Precisamos refletir sobre isso, sair disso. Isso influencia a sua vida espiritual. Isso influencia a sua vida emocional. Isso esfria a sua fé. Isso te consome. Tem muita coisa boa para se consumir. Pastor, então fale. Eu tenho 3 minutos agora. Desenvolvendo a maturidade, Deus vai te mostrar que você tem boa literatura na internet e fora dela. Tem boa arte. Tem boas discussões. Tem muito conteúdo bom que a gente pode consumir. Tem muita música boa. Eu te convido neste momento a fechar os seus olhos. No que pensar? Vou pedir ao Ministério de Louvor que venha aqui. Vou pedir à pastora Rafaela que faça este convite à oração. E mesmo assentado, você vai refletir sobre a importância da palavra de Deus e da importância dessa palavra na sua vida,
para desenvolver uma vida madura, onde você possa crescer, deixando no altar hoje tudo aquilo que te impedia de crescer. Que a alegria do Senhor possa te nortear e te alegrar. Que você não busque lá fora o que existe dentro de você, plantado pelo Senhor. Vamos orar.